Vamos ler a palavra de Deus, queridos? Vamos ler profeta Jeremias, capítulo 12. O pastor Edson hoje ele até pediu para avisar, ele foi hoje pregar na igreja do pastor Wagner Vailate, né? A igreja deles, Batista Boas Novas, lá na Vila Prudente, está fazendo 90 anos. Ele nunca faz isso, na verdade ele até ficou meio sem graça, assim, falou, avisa lá o pessoal. E ele hoje foi junto com o Gui, o filho dele, pregar na igreja. Então, na semana que vem, eu acho que ele continua a mensagem de Romanos, amém? Mas a palavra de Deus, ela sempre se renova e sempre fala ao nosso coração. Jeremias capítulo 12, a gente vai ler um versículo só, na verdade meio versículo, versículo 5, Jeremias capítulo 12, versículo 5. E a palavra de Deus diz o seguinte: Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus fiel, Pai. Transforma a nossa vida, Deus. Nós precisamos ser chacoalhados com a Tua palavra, Senhor. Nos desperta para uma verdadeira vida do Evangelho, nos desperta para uma verdadeira vida diante da Tua palavra, nos desperta para a Sua verdadeira vida para nós, Pai. Nós precisamos disso, Pai. Em nome de Jesus, fale a cada um nesse lugar. Amém. Amém? Você já se perguntou até quando você aguenta o ritmo da sua vida? Já fez essa pergunta para você? Já se perguntou até quando ou até onde você consegue levar a vida que você está vivendo? Ou até onde essa vida que você está levando até onde ela vai te levar? E até onde você consegue aguentar? Você já se perguntou também qual tem sido a sua maratona, a maratona da sua vida, a corrida da sua vida? Já perguntou para onde você tem ido? Uma pergunta crucial para nós, para mim e para você, que nós devemos fazer diante de Deus em todos os estágios da nossa vida. O profeta Jeremias é um livro maravilhoso. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre o profeta Jeremias. Eu acho que todos nós deveríamos meditar profundamente a respeito da vida de Jeremias. E essa mensagem, na verdade, começa com uma oração de Jeremias. Jeremias, ele faz uma oração para Deus. Um pouquinho antes dessa pergunta de Deus, Jeremias, ele faz uma oração. O profeta Jeremias, só para a gente lembrar algumas coisas, eu falei da última vez também, mas o profeta Jeremias viveu 40 anos de ministério, não 40 anos, mas 40 anos ele serviu ao Senhor como profeta do Senhor, especificamente para Judá, mas ele foi chamado a pregar, a falar, a profetizar para reis, para outras nações, para sacerdotes, para profetas, para pessoas. Ele foi chamado por Deus para pregar a verdade da palavra de Deus. Ele foi um homem que passou durante 5 reinados. Ele passou durante o rei Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Durante 5 reinados, ele foi um profeta pré-exílico. Ele estava ainda na terra de Judá e também ele foi levado ao exílio. Ele passou um momento muito difícil, complexo, muito complicado para o povo de Israel, e ele esteve fiel diante de Deus no seu ministério. Jeremias era um profeta subversivo, sofreu, foi perseguido, teve que lidar com situações muito difíceis de sacerdotes falsos, de profetas falsos, de autoridades que o perseguiam, foi jogado ao poço. Ele foi um homem que foi tremendamente transformado, tremendamente massacrado muitas vezes no seu ministério. E Jeremias, na verdade, ele começa com uma oração. Jeremias era profeta de Deus, era um homem de Deus, homem vocacionado pelo Senhor. Ele foi chamado, inspirado por Deus. Ele era um arauto espiritual de Israel. Mas sabe uma coisa interessante de Jeremias? Ele era de carne e osso. Ele era gente como a gente. Ele era como eu e como você. Ele era profeta do Senhor, ele falava a palavra do Senhor, mas ele demonstra a sua humanidade nos seus livros.
Seus 2 livros, tanto Jeremias quanto Lamentações, ele mostra completamente o seu jeito, a sua personalidade, o seu jeito de ser, humano. Por vezes ele é melancólico, por vezes ele é lamentador demais, de forma que alguns chamam ele de profeta chorão. Ele chora por Israel, ele chora pelas coisas que estavam acontecendo, e Jeremias não esconde isso. Jeremias mostra isso nos seus livros. Jeremias demonstra a sua vulnerabilidade. E Jeremias, ele era gente como a gente. Tinha problemas, tinha dúvidas, sofria perseguição, fazia comparações. Jeremias fazia isso. Jeremias era de carne e osso. E Jeremias, ele estava numa maratona da sua vida. Estava numa corrida para a qual Deus o havia chamado. Assim como eu, assim como você. Agora, a oração que Jeremias começa nesse capítulo é uma oração verdadeira. É uma oração sincera. É uma oração vulnerável. Talvez até ingênua. Mas ela é verdadeira diante de Deus. Quantas vezes, queridos, a oração de Jeremias não foi a nossa oração? Quantas vezes nós não oramos ao Senhor, nós não clamamos ao Senhor, da mesma forma como Jeremias clamou a Deus? Quantas vezes não foi? E ele começa a sua oração, voltando um pouquinho aqui no capítulo 12, ele fala o seguinte, versículo 1, justo seria, Senhor, se eu apresentasse a minha causa diante de Ti. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Algumas versões vão estar dizendo, Senhor, o Senhor é justo em todas as minhas petições. Senhor, o Senhor é justo quando eu apresento as minhas causas. Mas uma coisa que Jeremias fala logo em seguida é, mas eu preciso falar com o Senhor. Eu sei que o Senhor é justo. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei que o Senhor sabe da minha situação. Eu sei que o Senhor é justo. O Senhor sabe do amanhã, o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, sabe de todas as coisas. Mas eu quero falar com o Senhor. Eu preciso falar algo que está dentro do meu coração. Jeremias é vulnerável diante de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, como irmãos e como irmãs, queridos, nós precisamos ser vulneráveis. Vulneráveis. Muitas vezes nós precisamos ser vulneráveis diante de amigos, diante de pessoas que nós confiamos, de irmãos, de líderes, de pessoas que vão nos acompanhar. Isso é ser igreja, nós precisamos disso. Muitas vezes nós somos orgulhosos e nós não mostramos a nossa vulnerabilidade. Jeremias demonstra isso, mas em primeiro lugar para Deus. Em primeiro lugar, sempre nós precisamos ser vulneráveis, verdadeiros para Deus. Diante de Deus. Jeremias, ele mostra a pequenez humana. Ele mostra quem ele é. Ele mostra a sua insignificância. Jeremias, ele é vulnerável diante de Deus e ele mostra a sua tristeza. E muitas vezes, queridos, quantas vezes foi essa a nossa oração? Quantas vezes, na verdade, antes da oração, foi a nossa murmuração? Foi o nosso desabafo nos lugares errados. Quantas vezes nós pegamos a angústia, a tristeza, a frustração e nós não levamos para Deus? Mas Jeremias faz justamente o contrário. Ele leva diante de Deus essa sua frustração. Ele leva diante de Deus as suas emoções, as suas dores, as suas angústias. Peter Scazzero escreveu um livro chamado Líder Emocionalmente Saudável. Nós lemos aqui com os líderes de house. E nesse livro ele fala, um pastor que estudou muito sobre as emoções, ele fala que muitas vezes nós precisamos dar nome às nossas emoções. Nós precisamos dar nome. Nós muitas vezes ficamos tristes, angustiados e nem mesmo sabemos o porquê. Você resmunga, você fica bravo, você não responde e você não para meditar e examinar-se a si mesmo. Nós precisamos dar nome às emoções, saber as raízes dos nossos problemas. E além disso, quando nós
damos nome a essas emoções, nós precisamos derramar essas emoções diante de Deus. Falar o que é aquilo que nós estamos sentindo. Falar quais são as raízes dos nossos problemas, o porquê que nós achamos. Por que nós estamos com dor? Precisamos descobrir as dores do nosso coração. E na maioria das vezes, elas são verdadeiramente descobertas em oração. Em oração. Porque nós muitas vezes estamos tão confundidos com as coisas da vida, que somente diante de Deus, falando com Deus, clamando a Deus, nós verdadeiramente descobrimos qual é a nossa dor. Quais são os nossos problemas. Precisamos fazer isso. Agora, Jeremias, ele faz um questionamento nessa sua oração. A oração de Jeremias mostra realmente o que estava dentro do seu coração. Ele questiona. Ele fala, Deus, o Senhor é justo. Mas deixa eu questionar algumas coisas para o Senhor. Ele é sincero diante de Deus. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, todo-poderoso, mas deixa eu falar. Deixa eu perguntar. Ele questiona, ele se compara, ele olha a vida das pessoas que não temem a Deus e fala para Deus. Ele fala sobre isso. Ele questiona. 4 coisas que ele fala aqui é sobre a prosperidade das pessoas, é sobre a paz das outras pessoas, é sobre os resultados das outras pessoas, é sobre a aparência de piedade, quão crente as outras pessoas parecem ser. Essa é a sua oração. Ele questiona isso. Ele continua aqui na oração, a partir da segunda parte do versículo 1. No entanto, preciso falar contigo a respeito da justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem em paz. Tu plantas e eles lançam raízes. Crescem e dão fruto. Não fruto do Espírito aqui, mas resultados. Eles dão resultados. Está perto dos lábios dele, eles falam sobre ti, eles têm a aparência de piedade, mas eles estão longe, o Senhor está longe do coração deles. É um questionamento justo que Jeremias faz diante de Deus. Olha eles, por que acontece isso com eles? Por que eu estou aqui sofrendo, obedecendo ao Senhor, mas isso acontece comigo? Por que, Deus? Por que, Senhor? Porque eu preciso encarar isso. Na realidade, uma coisa que nós precisamos sempre lembrar. Queridos, nós sempre teremos pessoas piores ou melhores, entre aspas, né? Do que nós. Sempre quando você atinge um objetivo, tem alguém que já atingiu muito antes desse objetivo. Quando você compra o carro do ano, talvez tenha um cara que tenha 2, 3 desses. Ou um mais novo ainda. Quando você vira milionário, tem um bilionário. Quando você faz um mestrado, tem um que já é PhD. Quando você está na metade do caminho, tem pessoas que já estão lá na frente. Sempre haverão pessoas em determinadas áreas melhores do que nós. Sempre haverá. Existe hoje, existiu ontem, existirá amanhã. Sempre haverão pessoas que aparentemente têm mais prosperidade do que nós, seja financeira, seja de alegria, seja de filhos. Sempre terão pessoas que terão relativa paz maior do que a nós, têm um convênio melhor, têm um emprego mais estável, têm uma tranquilidade maior na vida. Sempre haverão pessoas que estão além de nós. Sempre haverão pessoas que têm mais resultados. Resultados. O drama da nossa geração é resultados. Mas sempre haverá pessoas que vão ter 10, 15, 20, 30 vezes mais os resultados que você tem hoje. Sempre haverão pessoas que têm mais aparência de piedade, que aparentam ser mais crentes que eu e que você. Isso é a vida. Essa é a realidade da vida. Isso é uma verdade que nós precisamos lidar o resto da nossa existência. Isso é a vida. Só que mesmo assim não é tão simples pensar, raciocinar sobre isso, pensar logicamente quando nós estamos em angústia.
quando nós nos sentimos injustiçados, quando nós nos sentimos passados para trás, quando existe uma dor no nosso peito que ninguém compreende. É difícil raciocinar sobre essa verdade da vida. Jeremias, ele em seguida diz que o Senhor conhece o seu coração. Ele faz esse questionamento, ele faz essa comparação, ele pergunta para Deus sobre isso, mas depois ele fala assim: o Senhor me conhece, Deus. O Senhor sabe do meu coração. Depois ele faz uma oração que nós chamamos de oração imprecatória, que é contra os inimigos. Ele faz uma oração: Senhor, julga, faz isso, acaba com eles. Porque muitas vezes em angústia nós fazemos esse tipo de oração. Nós queremos vingança às vezes. Nós queremos que o Senhor resolva de alguma forma a situação. Jeremias, ele rasga o seu coração diante de Deus. Jeremias, ele fala o que está dentro do âmago do seu coração. Mas sabe de uma coisa? Primeira coisa que nós aprendemos aqui também. Deus ouve orações de corações cansados. Deus ouve orações de pessoas quebradas. Deus ouve a oração de pessoas que estão insatisfeitas, mas que clamam a Ele. Pessoas que estão com sentimento de injustiça, com sentimento de: é isso, olha o que eu estou sofrendo. Deus ouve essa oração. Deus é um Deus que não nos abandonou. Quando nós lemos um pouquinho mais para frente, Jeremias 29, 12 e 13, Deus fala o seguinte: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias tinha angústias no seu coração. Jeremias tinha comparações no seu coração. Jeremias tinha frustrações no seu coração. E Jeremias, com esse coração completo, chegou diante de Deus, de todo o coração. Não disfarçando como um crente. Não disfarçando, falando que eu sou um santo. Não, ele rasgou o seu coração. Eu estou sendo injustiçado, Deus. É isso. Eu sei que o Senhor é justo, mas vamos conversar a respeito dos caminhos da vida. Vamos falar, está difícil. Está difícil. Jeremias, ele questiona a Deus sobre isso, e ele de todo o coração, ele clama ao Senhor. De fato, Jeremias, ele fala o que está no seu coração, a verdade. Deus não precisa saber da nossa situação. Deus, ele não tem necessidade. Ele nos conhece. Ele sabe o que passa dentro do nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro do nosso coração. Mas mais do que isso, Ele sabe muito mais o que se passa no nosso coração. Nós temos presunções, dúvidas, problemas. Nós temos uma criação que nós crescemos aprendendo. Nós temos influências, experiências de vida que às vezes o nosso coração, nós estamos entendendo ele de uma forma como nós compreendemos, não como Deus compreende. Deus, ele sabe muito além do que nós sabemos sobre o nosso próprio coração. Ele sabe muito bem sobre o estágio da vida em qual nós estamos inseridos. Ele sabe realmente qual que é o foco da sua vida hoje. Ele sabe qual o foco que deveria ser. Ele sabe para onde o seu coração, aonde a sua maratona está indo, aonde a sua corrida está indo, mas Ele também sabe para onde ela deveria ir. Deus sabe muito mais. Mesmo assim, Ele quer nos ouvir. Mesmo assim, Deus é um Deus que ouve corações e orações cansadas, orações angustiadas, orações de corações impotentes, orações que talvez pareçam aquelas últimas orações da vida, do fundo do poço. Deus ouve essa oração. Deus ouve esse tipo de oração. Queridos, nós não fomos abandonados.
nós não fomos abandonados. Nós não fomos abandonados. O Senhor ouve a nossa oração. O Senhor ouve a sua oração. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas sabe de uma coisa? A maioria das vezes nós vamos ouvir aquilo que nós não imaginamos. A maioria das vezes, quando nós trazemos a nossa situação diante de Deus, Deus vai nos responder de uma forma como nós não esperávamos. De uma forma diferente. Deus não precisa saber da nossa situação. Nós precisamos. Deus não precisa saber o que nós estamos passando. Nós precisamos realmente saber o que nós estamos passando. Porque nós não sabemos. Deus, Ele ouve o nosso coração. Ele responde. A oração, na realidade, uma coisa muito importante, ela tem muito mais a ver com a formação do ser, do que em coisas, do que em pedir e receber, do que em abrir portas ou não abrir portas, do que esperar uma prosperidade. A oração, como dizia W. Tozer, é um diálogo eterno com Deus. É a formação do homem e da mulher de Deus. É a formação diante de Deus. É a formação de um caráter. É oração, é choro, é clamor, é transformação de vida. É conselho divino, isso é oração. A oração tem a ver com quem nós estamos nos tornando. Não aquilo que nós recebemos ou deixamos de receber. A oração tem a ver com a pessoa que nós estamos formando dentro de nós. Agora, a pergunta que eu refaço a vocês: até quando e até onde você consegue levar a vida que está vivendo? Até onde? Qual que é o ritmo da sua vida? Até onde? Para onde você está indo? Qual é a maratona da sua vida? Agora, a resposta de Deus é algo tremendo, fantástico, que nós precisamos meditar profundamente. Interessante que em 1980 começou uma prova no Reino Unido, uma maratona. Os homens tiveram uma certa dúvida de será que o homem consegue bater os cavalos? E começou uma corrida desde a década de 80, Men versus Horses, e eles começaram a fazer uma corrida entre homens e cavalos, pessoas que iam a cavalo, pessoas que corriam. A prova durava aproximadamente 2 horas, 2 horas e meia, e desde 1980, 3 homens conseguiram ganhar essa corrida. Seria muito surpreendente se a gente não soubesse que os homens começam 15 minutos antes dos cavalos, e os cavalos param para ter uma análise de veterinário durante alguns tempos. Outra questão interessante é que a realidade, quando nós vemos até esse questionamento de Deus, a realidade é que é praticamente impossível competir com um cavalo. É impossível. Para vocês terem noção, Usain Bolt, o maior recordista de corrida, ele na Olimpíada de Londres, no auge da sua carreira, ele correu uma média de 37 km por hora, batendo nos seus tempos plenos 44 km por hora, foi o máximo que ele chegou. Um cavalo mediano corre até 60 km por hora, um de corrida pode chegar a 80 km por hora, o dobro de um Usain Bolt. Você imagina para eu e para você? É impossível competir contra os cavalos. Agora, Deus não tenta responder como os amigos de Jó a situação de Jeremias. Deus não tenta responder com argumentos teológicos para Jeremias sobre a situação da vida dele. Ele não quer filosofar sobre a vida de Jeremias ou sobre o seu próprio poder e soberania, como algumas vezes ele faz diante de Jó, diante de outros homens de Deus. Deus simplesmente faz uma pergunta para Jeremias. Deus quer recolocar Jeremias nos trilhos, com uma pergunta desafiadora e realista. E às vezes nós precisamos dessas perguntas. A mesma pergunta que Jeremias recebeu, nós precisamos fazer a nós mesmos. Se essa oração está na palavra, e se a resposta de Deus está na palavra, até hoje,
É para o meu e o seu ensino que ela está aqui. Se isso foi registrado aqui, é porque a pergunta, essa pergunta crucial para nós, reverbera até os dias de nós. Ela é para mim e para você. Se essa pergunta de Deus está aqui para Jeremias, ela também pode ser feita para cada um de nós. E a pergunta de Deus é o seguinte, versículo que nós lemos. Jeremias, se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Deus ele não está aqui falando de forma literal. Da mesma forma como ele fala em Isaías 40 sobre os que esperam no Senhor subirão como águias, voarão. Ele não está falando de forma literal, ele está falando um sentido figurativo, uma figura de linguagem para nós. Deus ele está falando sobre perseverança, sobre resiliência, sobre fidelidade ao chamado de Deus, sobre ser fiel ao chamado de Deus, sobre perseverança, sobre perseverar no chamado de Deus. Deus ele está falando isso. Ele talvez tentou relembrar Jeremias, ele perguntou, Jeremias, você está preparado na verdade para o seu chamado? Talvez Jeremias foi relembrado sobre Jeremias capítulo 1, 5. Antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu o chamei para profeta das nações. Deus sabia de todos os dias de Jeremias. Deus o vocacionou e o chamou. Agora, essa pergunta que Deus faz para Jeremias é, Jeremias, você está preparado para o seu chamado? Você está questionando sobre essas coisas, mas você está preparado para o chamado que eu coloquei na sua vida? Essa é a pergunta de Deus. Deus está nos falando sobre a verdadeira vida a qual nós fomos chamados. Porque nós não fomos chamados para correr com os homens. Esse é o questionamento de Deus. Como você vai correr com os cavalos? Como você vai competir com os cavalos? Jeremias, se você está cansado com esses detalhes, como poderá ir adiante para coisas maiores? Jeremias, se você está preocupado com coisas terrenas, como poderá estar preparado para as coisas do alto? Esse é o questionamento de Deus. Jeremias, você está preparado para os desafios que a vida com Deus traz? Essa é a pergunta que Deus faz para Jeremias, literalmente, você está preparado para a verdadeira vida que eu tenho para você? Você está preparado para correr com os cavalos? Você está preparado para a vida com Deus? Você está preparado para a vida de impossíveis? Porque é impossível competir contra os cavalos. É impossível competir com animais que correm o dobro de nós, que são fortes. Mas o questionamento de Deus é justamente esse. Jeremias, você está cansado com a vida comum. Como você vai estar preparado para o chamado de Deus para a sua vida? E essa pergunta é para mim e para você. Você está preparado para viver com tudo em jogo? Você está preparado para correr contra os cavalos? Você está se cansando com os homens? Como você pode agarrar o chamado de Deus? Esse é o questionamento que Deus faz para Jeremias. Você está preparado para colocar tudo em jogo? A sua vida, os seus sonhos, os seus planos, seus objetivos, a sua casa, a sua família, o seu orgulho, o seu futuro, os seus filhos. Você está preparado para entrar nessa vida diante de Deus que requer tudo? Que requer confiança plena em Deus? Esse é o questionamento que Deus faz ao profeta Jeremias. Você está preparado para correr com os cavalos? Queridos, se nós perdemos tempo com tantas besteiras, com tantas coisas, com questionamentos, com dúvidas, com frustrações,
Deus nos pergunta hoje, se você está cansando com esses pequenos detalhes da vida, como você pode resistir ao que está adiante? Como você poderá competir com os cavalos? Porque essa é a vida para a qual Deus nos chamou. Uma vida difícil, uma vida de impossíveis, uma vida de pessoas que são corajosas, que são intrépidas, que são fortes e resilientes, que são fiéis ao chamado de Deus, que perseveram. Se você se questiona com pequenas coisas, chora nas redes sociais, reclama da vida, reclama de muitas coisas, como você pode agarrar o chamado de Deus para a sua vida? Esse foi o questionamento de Deus. Pastor Edson falou na semana passada sobre a dona Irã Judson, que foi um missionário em Mianmar. Tantos foram os homens e mulheres que correram com os cavalos. Tantos foram esses que perseveraram, não só a dona Irã Judson e sua esposa e suas esposas, porque ele perdeu-a. John Patton, que foi missionário nas Ilhas Hébridas, aos canibais, foi questionado e até meio zombado que iria ser comido pelos canibais, que dormia numa cova porque ele tinha enterrado seus filhos que morreram de meningite. E ele dormia nessa cova com medo dos canibais pegarem os corpos e comerem. Mas ele perseverou no seu chamado. Ele pregou o evangelho para aquelas tribos. Ele falou do Senhor e aquelas ilhas foram transformadas porque ele decidiu correr com os cavalos. William Borden, que foi um milionário, que tem uma frase famosa que nós usávamos no nosso seminário, a emitir, sem reservas, sem recuar, sem arrependimento. Ele foi chamado, um menino rico, jovem, estava estudando medicina, e ele foi chamado pelo Senhor para pregar aos muçulmanos na China. Largou tudo, morreu no Egito a caminho, mas na sua Bíblia estava escrito sem reservas, sem recuar, sem arrependimento. Ele correu com os cavalos. Ele perseverou no chamado de Deus. Henrietta Mears, que em 1928, aos 67 anos, foi colocada como coordenadora da escola dominical da primeira igreja presbiteriana de Hollywood. E milhares de pessoas iam assistir às suas aulas. Ela influenciou homens como Bill Bright, ela influenciou homens como Billy Graham. Ela influenciou o ministério de Billy Graham. Solteira, entregou a sua vida para Deus. Não se preocupou com a solidão, mas correu com os cavalos. Aos 67 anos. Ela correu com os cavalos. George Miller, que cuidou de mais de 10 mil crianças, 10 mil órfãos, ele trazia alimento para as crianças. Susanna Wesley, que muitas vezes nós achamos que só os missionários, mas todos nós podemos ser um missionário. Susanna Wesley, a mãe de John Wesley, de Charles Wesley, que teve 19 filhos. Perdeu filhos na infância, teve filhos com dificuldades, com problemas psicológicos, e que perseverou no culto dominical, ensinava os seus filhos todos os domingos. O ensino da palavra de domingo para sua família era tão forte, era tão tremendo, que as pessoas vinham à casa dela para ouvir a palavra. Ela criou os filhos, todos os filhos, perdeu filhos, criou as crianças, e criou John Wesley e Charles Wesley, que praticamente transformaram a Inglaterra no século 17. Uma mãe que correu com os cavalos. Você não precisa às vezes estar em outro país ou ir em uma viagem missionária. Você precisa correr com os cavalos dentro da sua casa. Uma mãe que se dedicou e que perseverou ao chamado de Deus, que pegou filhos mortos em seus colos. Jeremias, esse foi o questionamento de Deus.
se você se cansa correndo com os homens que vão a pé, como pode competir com os que estão a cavalo? Se você se cansa numa vida simples, talvez medíocre, como você vai se preparar para uma vida em extraordinário? Uma vida ao qual o chamado de Deus é o principal. Uma pergunta que eu faço a vocês novamente: você já se perguntou até quando você aguenta o ritmo da sua vida? Aliás, você já se perguntou se essa é a vida que você está vivendo hoje, essa vida que você está vivendo hoje é a vida para a qual Deus o chamou? Será? Será que a maratona onde você está correndo é a vida para a qual Deus o chamou a correr? Será que você está correndo com os homens e cansando com os homens? A resposta de Deus, a pergunta de Deus, na verdade, para Jeremias é um confronto, é um desafio para o profeta, para mim, para você. É um confronto, é um desafio para nós. Porque nós perdemos tanto tempo com detalhes. Nós perdemos tanto tempo com comparações, com vitimismos, com questões insignificantes. Isso é verdade, nós perdemos. Nós nos comparamos, nós fazemos isso e aquilo, nós ficamos melindrosos, nós perdemos tempo com isso e dedicamos às vezes dias e dias e dias em pensamentos e pensamentos, e ações e mais ações por conta dessas pequenas coisas. E não entendemos a vida para a qual Deus nos chamou. Agora sinta a brisa, sinta o vento, ouça o galopar dos cavalos. Você foi feito para correr com eles. Você foi feito para correr com os cavalos. Você foi feito porque vidas precisam de você. Pessoas, a sua casa, os seus amigos, seus parentes, o seu trabalho, a sua faculdade, o seu empreendimento, pessoas, as crianças do Brasil, as pessoas na sociedade precisam de pessoas corajosas. Precisa de mães e pais. Precisa de pessoas que estão correndo com os cavalos. Ouça o barulho. Eugene Peterson, que inclusive escreveu um livro chamado Run with the Horses, Correndo com os Cavalos, baseado na vida de Jeremias. Ele escreveu a respeito desse versículo. Ele diz o seguinte, que a busca pela vida no seu melhor começa e termina com Deus. A vida, a sua vida, no seu melhor, no extremo da excelência, começa e termina com Deus. Começa e termina com Deus. Essa é a vida para a qual nós fomos chamados. Essa é a vida para a qual Deus está nos chacoalhando. Mantenha o fôlego. Mantenha o fôlego. Continue na visão. Feche os olhos para o mundo. Pegue a visão, seja intencional. Seja intencional. Seja intencional naquilo para o qual Deus te chamou. Entregue suas forças, suas habilidades. Pare de olhar para os homens, avance. Avance, os cavalos estão à frente. Avance, não corram com os homens. Não se cansem com as besteiras da vida. Avance porque Deus tem coisas maiores para você. Avance porque essa é a vida para a qual Deus chamou cada um de nós. Uma vida sobrenatural. Uma vida de excelência. A verdadeira vida com Deus é a única vida que vale a pena ser vivida. A verdadeira vida é a vida de Deus, a vida em abundância. Agora você já se perguntou até quando você aguenta o ritmo da sua vida? Até quando você consegue levar a vida que está levando? A pergunta que Deus fala para mim e para você essa noite, meus irmãos e minhas irmãs.
Se você se cansa correndo com os homens em vão, que vão a pé, como poderão aguentar a vida para a qual Deus os chamou? Como? Se você está cansado com essa vida de detalhes, de pequenas insignificâncias, como vocês estão preparados, como nós estamos preparados para a verdadeira vida ao qual Deus nos chamou? Vocês foram feitos para correr com os cavalos. Vocês foram feitos para correr com os cavalos. Vocês foram feitos para correr com os cavalos. Independente de onde você veio, da sua criação, da sua vida, do seu padrão financeiro, do seu trabalho, independente das frustrações da sua casa, da sua criação, dos traumas que você tem, você foi feito para correr com os cavalos. Você foi feito para isso. Se você se cansa com essas coisas, como você vai se preparar para o que está chegando? Vamos orar. Eu peço que você medite profundamente, porque eu sei que Deus quer despertar cada um de nós nessa noite. Medite naquilo na maratona que talvez você está correndo, nos processos que você talvez esteja passando. Será que é para isso que você foi chamado? Será que é para essa direção que Deus queria que você estivesse indo? Será que você está cansando com os homens? Ou você está tentando correr com os cavalos? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, Pai. Nós precisamos, Pai, do Teu auxílio. Nós precisamos que o Senhor transforme o nosso interior, Deus. Independente do estágio da nossa vida, da fase da nossa vida, das nossas frustrações, Pai. Lembra o nosso coração que nós precisamos correr com os cavalos. Nós fomos chamados a uma vida difícil, dura, de cruz. Uma vida em excelência. Uma vida de impossíveis, Pai. Coloque no nosso coração diante de Ti para isso, Deus. Coloque que nós precisamos correr com os cavalos, ser resilientes, Pai. Nos ajude a ser resilientes, nos ajude a ser fiéis ao Teu chamado, Pai. Nos ajude, Senhor, a perseverar, a ter coragem, a relevar os detalhes da vida, Senhor. Nós precisamos, nós queremos, Pai, correr com os cavalos. Nós queremos correr, nós queremos realizar impossíveis, nós queremos realizar coisas difíceis, nós queremos realizar uma vida em santidade, Senhor. Não nos permita ter uma vida em mediocridade, Senhor. Não nos permita estar reclamando, falando de problemas, de frustrações, focado nessas coisas, Pai. Que nós possamos derramar o nosso coração diante de Ti. Que nós possamos derramar a nossa alma em oração, Pai. E que o Senhor fortaleça as nossas pernas, Pai. Fortaleça o nosso corpo, Deus, para o chamado ao qual o Senhor nos chamou, para a vocação celestial para a qual o Senhor nos colocou nessa terra, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 queridos.